Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Solicitamos que, por gentileza, desliguem ou posicionem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Obrigado. Informamos também que não é permitido, sob qualquer hipótese, o consumo de comida ou bebida, inclusive água, nos ambientes internos aqui do auditório, por questão de conservação, especialmente segurança, uma vez que as poltronas possuem tomadas para carregamento celular e equipamentos eletrônicos. Contamos, portanto, com a compreensão dos senhores e das senhoras para não consumir comida ou bebida no interior do auditório. Em nome do Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, local que cedia este evento, agradecemos, cumprimentamos a todos os presentes, informamos que no Salão Linaldo Cavalcante, anexo a este auditório, está com a exposição do artista plástico José Pagano, e, ao final, convidamos a todos para visitar a exposição e assinar o livro de presenças que está no hall. Senhoras e senhores, o Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba agradece a participação de todos nesse Seminário 2, o futuro da transposição das águas do Rio São Francisco, a água chegou e agora. O evento que objetiva provocar discussão motivadora para o uso racional da água, da transposição na elaboração de projetos estruturantes e atualizar os planos iniciais do projeto à realidade do momento atual do semiárido nordestino, com soluções inovadoras e sustentáveis. Para os que nos visitarem, recebam todo o calor acolhedor da nossa bela capital paraibana, cidade encantadora, rica em belezas naturais, onde o sol nasce primeiro em todas as Américas, dotada de gastronomia esmerada e habitada por um povo acolhedor. Que tenhamos, assim, um evento profícuo e produtivo. Para iniciar os trabalhos desta sessão de abertura, convidamos o presidente do Fórum Celso Furtado, o senhor Celso Mangueira. Convidamos para também compor a mesa de abertura, representando o governador da Paraíba, o senhor secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdedito Queiroga. O presidente do FAEPA, Senar PB, Mário Borba. Representando o superintendente do BNB na Paraíba, convidamos o senhor Bruno Cavalcante. Convidamos também o presidente da Cinep, Rômulo Polari. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, respeitosamente, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela a sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras coisas, tu trazes a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, teus sonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras filas que trazes a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Senhores e senhoras, podem se acomodar, por gentileza. Destacamos que este seminário conta com o patrocínio e o apoio institucional das seguintes entidades. Nossos patrocinadores: o Governo do Estado da Paraíba, a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal, o Sistema FAEPA-SENAR, o Sistema FIEP, Senai, a Asplan. Também agradecer aos nossos apoiadores institucionais, a Universidade Federal da Paraíba, o Centro Cultural Ariano Suassuna, o Conselho Regional de Economia, o Farol de Desenvolvimento da Paraíba, a Revista Nordeste e a empresa São Brás. Gostaríamos, ainda em tempo, de cumprimentar e agradecer as presenças do Superintendente Executivo de Governo da Caixa Econômica Federal em João Pessoa, Flávio Marinho Leal, também do presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius, representando a SUDENE, José Farias, representando a Agência Pernambucana de Águas e Climas, Gustavo Gurgel, também o coordenador de pesquisa do INSA, Emanuel Pereira, e estender os cumprimentos a todas as instituições e organizações aqui presentes, as quais nominaremos no decorrer desta manhã. O economista Francisco Nunes de Almeida receberá a medalha Celso Furtado. Também o ex-senador Marcondes Gadelha receberá a moção de aplausos e reconhecimento pela luta em defesa das obras de transposição das águas do Rio São Francisco. Para conduzir estes atos de reconhecimento público, convidamos o presidente e também representante do Conselho Regional de Economia, Celso Mangueira. Meu bom dia a todos. Os nossos maiores agradecimentos pela presença neste evento que foi trabalhado com todo carinho, com todo cuidado. Ouvimos muitas vozes, não só dentro do próprio fórum, mas dentro da universidade, da academia,
junto às entidades, no sentido de organizarmos um evento que conta uma história da transposição. E também não poderíamos deixar de prestar uma homenagem ao nosso patrono Celso Furtado. Nós estamos na Casa Auditório Celso Furtado, o Fórum Celso Furtado Desenvolvimento da Paraíba. Consequentemente, é nosso dever e obrigação, neste momento, sempre resgatar a memória desse grande paraibano, economista Celso Furtado, da cidade de Pombal. Então, para a organização desse evento, como disse, é um roteiro. Começamos pela homenagem à lembrança de Celso Furtado, depois vamos buscar os primórdios, o início, alguns momentos iniciais da transposição das águas do Rio São Francisco, para colocar essa evidência, esse momento. Nós convidamos dos grandes defensores, senador Marcondes Gadelha, que teve uma luta assim incansável, no sentido de a transposição das águas do Rio São Francisco ter assim a sua início, né? E, consequentemente, nós chegamos aí a 99% da obra concluída. Falta esse pouco por cento para poder, efetivamente, usufruirmos e levar a água, que é um direito essencial de todos, principalmente para as populações difusas que estão ao longo da calha do Rio São Francisco. No momento seguinte, nós teremos aí uma palestra do professor doutor Francisco Sarmento, do Departamento de Engenharia Civil da UFPB, que esteve também desde 2005 participando do projeto da transposição das águas do Rio São Francisco. No segundo momento, ainda no terceiro momento, na parte da manhã, nós temos a primeira mesa redonda, onde trouxemos aqui o secretário de Estados, alguns representantes do secretário de Estados, que são aqueles estados que têm uma fronteira federativa, mas estão intimamente ligados naquilo que é a transposição. São os 4 estados nordestinos, do Nordeste Setentrional, que estão beneficiados pela transposição. Na parte da tarde, vamos ouvir aqui as entidades federais a respeito dos projetos, né, o que tem o governo federal, através das suas entidades, no sentido de soluções para a transposição das águas do Rio São Francisco. Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, as autoridades, e aqui já nominadas pelo cerimonial, cumprimentar a todas as autoridades aqui do auditório, todos os participantes desse evento, de forma bem objetiva, dizer que para mim é uma grande honra poder receber neste momento esta comenda, esta medalha que traz o nome de uma pessoa que eu sempre admirei muito, o economista Celso Furtado, paraibano de Pombal, de quem eu também tenho a honra de ser conterrâneo, né? Também sou natural de Pombal. E eu conversava ali com o ex-senador Marcondes Gadelha, né? A gente falando um pouco com sua esposa da vida do Celso. Eu tenho certeza que é um dos paraibanos que se imortalizou e que tem, talvez, um dos que tenha o melhor reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua contribuição à sociedade brasileira e mundial, né, neste país e mais ainda no resto do mundo, né? O Celso teve esse mérito, deixou este grande legado. O Conselho de Economia, né, com muita felicidade de escolha, né, cunha essa medalha, que é a maior honraria que o Conselho concede a um homenageado, né, a medalha Celso Furtado. E o presidente Celso Mangueira, né, que hoje é presidente do Fórum Celso Furtado e do Conselho de Economia da Paraíba, que
já explicava e citava alguns nomes que já puderam receber esta homenagem. E hoje eu fico contente, né, por razões diversas, né? Num evento importante, promovido por uma entidade que traz o nome de Celso Furtado, numa logística, num auditório que tem o nome do Celso Furtado, né? E recebendo das mãos de um outro Celso, que é o Mangueira. Então, eu fico muito, muito grato por essa oportunidade. Tenho certeza que, pela significação, pela importância do debate que aqui acontecerá neste dia, né, pela realização desse evento, se aqui estivesse, sei que daria grandes contribuições e ficaria feliz o Celso Furtado, porque essa questão das águas, né, que será debatido aqui hoje, da transposição, as águas chegando, o que fazer, tem tudo a ver com um embasamento para o desenvolvimento do Nordeste, que foi uma das bandeiras, né, mais aguerridas que o Celso, né, carregou como um pensador, né, um estrategista, um planejador voltado para as questões, né, da correção das desigualdades regionais. Sem dúvida, a água, né, é para nós nordestinos, né, uma questão de base, né, que pode sim dar uma grande contribuição, uma alavancagem no desenvolvimento da nossa região. E hoje aqui se debate, portanto, meus amigos Celso Mangueira, né, aos amigos do Corecon, aos amigos do Fórum Celso Furtado, aos amigos do Farol do Desenvolvimento da Paraíba, a minha gratidão. Paz e luz. Bom, nós gostaríamos também aqui de registrar alguns associados do Fórum do Farol Celso Furtado. Aqui a presença do professor Paulo Cavalcante e Marília, né, da Universidade Federal da Paraíba, a presença aqui da comissão responsável pela organização desse evento. Todos nós sabemos que, para organizar um evento, você tem que, primeiro, contar com uma equipe e, acima de tudo, muita dedicação para você chegar a um resultado positivo. Então, vocês podem ter certeza de que dedicamos o melhor da nossa competência para poder alcançarmos esse resultado. Rosa Freire de Aguiar, em determinada oportunidade, quando ela declarou que Celso Furtado dedicou a sua vida pelo Nordeste, e isso é verdade, então ela tem lá uma frase dela que Celso Furtado dedicou o melhor do seu talento, da sua competência, para o desenvolvimento do nosso Nordeste, iniciando naquele momento com a Sudene, no início da década, final da década de 50, início da década de 60. Então, nós temos aí uma grande dívida com relação a Celso Furtado, né? E hoje também nós temos assim a grande satisfação de brindar os que estão aqui presentes com duas obras sobre Celso Furtado. Uma que é de autoria do professor Romo Polari, que também é detentor da medalha Celso Furtado, e outra que é organizado por mim e também para a professora doutora Márcia, da Universidade Federal da Paraíba, também uma segunda obra sobre Celso Furtado. Entregamos também uma revista, da revista Nordeste, que, no ano do centenário de Celso Furtado, de 2000, prestou aquela homenagem ao grande paraibano, editando essa revista. Então, nós temos sempre guardados exemplares para esse momento. Mas, dando continuidade aqui a essa solenidade, eu gostaria de convidar ao palco o nosso senador Marcondes Gadelha. Fazer uma apresentação
sobre o ex-senador Marcondes Gadelha é até assim desnecessário pelo tanto que ele fez pela Paraíba, em todo sentido. Só resgatando a luta dele com relação à transposição, por ocasião de um determinado momento eleitoral, não sei se ele era candidato a senador ou candidato ainda a deputado, mas isso foi registrado. Foi o único candidato na época que, no seu horário eleitoral, fez uma página, uma fala dedicada à transposição das águas do Rio São Francisco. Os outros candidatos não se comprometeram com essa questão, mas ele se comprometeu. Então, mais do que assim, justo resgatarmos essa presença de senador, no sentido de ele contar um pouco desta luta, deste momento que foi, com certeza, contra alguns religiosos, contra a Bahia, contra Sergipe, né? Alguns estados, por suas razões, provavelmente justas, né? Mas injustas com relação a nós, nordestinos, desse lado setentrional, que temos também o direito a usufruir do Velho Chico. O Velho Chico é nacional, consequentemente, tem que oferecer as suas águas para que, até onde ele chegar, para aqueles que precisam dela. Há 10 anos, a ONU decretou que a água e o saneamento é o benefício de toda a população, água de qualidade. Então, consequentemente, nós estamos com um evento que marca ou resgata uma discussão sobre esse tema. Então, gostaria de entregar ao senador Marcondes Gadelha um certificado. Diz o seguinte: moção de aplauso e reconhecimento público. O Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba, através do seu presidente Celso Pinto Mangueira, tem a honra de outorgar esta moção de aplauso ao ex-senador Marcondes Gadelha, em reconhecimento da sua mobilização a favor da transposição das águas do Rio São Francisco. João Pessoa, 15 de setembro de 2003. Senador, fique à vontade. Tá certo. Vou tirar uma foto ali aqui mais. Senhor presidente do Fórum Celso Furtado, Celso Pinto Mangueira, demais membros da mesa, autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras, eu quero inicialmente agradecer, sensibilizado pela honrosa distinção com que me cumularam nesta manhã, e compartilhar os méritos nela, porventura, implícitos, com todos aqueles que se envolveram com esta luta, ou melhor, com esta saga, ou melhor, com esta epopeia, em que se transformaram as ações em prol da transposição de águas do Rio São Francisco, em todos os quadrantes do país e em todos os campos de atividade em que elas se desdobraram, na política, na administração, na área técnica, na academia, na imprensa, no meio jurídico, nos clubes de serviço, nas associações de classe e até no meio religioso. Muitos me perguntam quem é o pai da transposição. E eu respondo que não sei, mas sei quem é o avô. O avô é o ministro Mário Andreasa. Fui seu adversário político muito tempo, mas tenho que reconhecer que ele foi o primeiro a empinar essa ideia nos tempos modernos com consistência e efetividade. Falei tempos modernos porque, todos sabem, essa ideia remonta ao Segundo Império, ao século XIX, portanto,
quando o intendente da cidade do Crato, naquele tempo intendente era o nome do prefeito, o intendente da cidade do Crato, Marco Antônio de Macedo, levou a primeira proposta ao imperador Dom Pedro II para transposição a fio d'água das águas do São Francisco para o seu estado, para o Ceará. A ideia foi rapidamente abandonada porque não havia condição técnica. Naquele tempo, a dinamite não tinha sequer sido inventada ainda. Somente no começo do século passado, quando os americanos concluíram o Canal do Panamá, foi que se verificou que era possível realizar a transposição. E aí vários governos se aplicaram a essa ideia. O nosso paraibano Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, todos criaram grupos de trabalho para imaginar, criar e compor o projeto básico. Mas somente no início dos anos 80, com Mário Andreasa, a ideia prosperou. O projeto de Andreasa era mais generoso do que o atual. Ele propunha transpor 300 metros cúbicos por segundo, por um eixo só, de onde saíam as diversas derivações. E ele contratou um grupo paulista, o Grupo Maxud, para realizar o projeto executivo, sendo que o projeto básico tinha sido concebido por um engenheiro cearense chamado José de Ribamar Simas. Tudo através do DNOS, o antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras Sociais, com recursos do Banco Mundial. Andreasa colocou o seu projeto no seu plano de governo, porque ele era candidato a presidente da República. Mas perdeu a convenção para Paulo Maluf, convenção do PDS, entrou em depressão e acabou falecendo em 1988. E o seu projeto foi esquecido durante quase 10 anos e voltou para os escaninhos do Banco Mundial, lá em Washington, de onde ele tinha sido financiado. Em 1993, 94, abateu-se sobre o Nordeste uma seca impiedosa. E eu era presidente do Instituto Tancredo Neves de Estudos Políticos e comecei a pensar o que é que eu podia fazer em favor do meu Estado e em favor da minha região. E aí me lembrei do projeto de Mário Andreasa. Localizei o engenheiro José de Ribamar Simas, que agora trabalhava lá nos Estados Unidos, no Banco Mundial. Providenciei as passagens para ele, consegui um jatinho com um amigo meu no Rio de Janeiro e o trouxe à Paraíba. E aí realizamos, na cidade de Sousa, a primeira grande reunião que resgatou o projeto e colocou de novo a bola na marca do pênalti. Essa reunião aconteceu com a participação de várias dessas entidades que aqui se encontram, do Banco do Nordeste, do CREA, de representações das secretarias de recursos hídricos de todo o Nordeste, da SUDENE, das universidades. Enfim, foi um grande evento, foi presidido pelo então governador de Sergipe, João Alves, que na época era a favor da transposição, depois se tornou radicalmente contrário a ela, mas na ocasião ele apoiava e presidiu a reunião lá da cidade de Sousa. De Sousa, o ato seguinte, nós nos deslocamos. Houve acolhimento total no país todo. E aí nós nos deslocamos para o Ceará, para uma reunião com a Federação das Indústrias daquele estado. E lá redigimos um documento que foi chamado Carta de Fortaleza. Foi redigido a 6 mãos por mim, pelo deputado Paulo Sosa, pelo deputado Roberto Pessoa, e foi aprovado pela Federação das Indústrias,
E esse documento, chamado Carta de Fortaleza, que, por coincidência, foi redigido no dia do Padre Cícero, que é o dia 20 de julho de 94. Esse documento foi levado ao presidente Itamar Franco pelo presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio Oliveira, com a nossa presença, com a participação de um grupo escolhido. Itamar era mineiro. Minas era contra a transposição. Mas Itamar não se fez de rogado. Isso é uma obra de interesse de toda a nacionalidade. E eu quero ver esse projeto pronto para ser licitado ainda no meu governo. Ele tinha apenas 6 meses de governo. O seu governo terminaria no dia 1º de janeiro de 95. Ele, então, chamou o seu ministro do Interior, Aloysio Alves, que era um apaixonado da causa da transposição. E Aloysio, naturalmente, pegou de arranco. E, em dezembro daquele ano, o projeto estava pronto e foi para a licitação. Aí, meus amigos, houve um primeiro embargo de uma juíza federal do interior da Bahia, mas aquilo funcionou como uma senha que deflagrou a mais estridente, a mais estrepitosa, a mais agressiva campanha que eu já vi contra uma obra de interesse público em todo este país. Era uma girândola pipocando fatos que reverberavam nas tribunas, nos púlpitos, nas praças, nas ruas, com comícios, passeatas, novenas na beira do rio, uma moção de abraço ao rio, coisas do Arco da Velha. Eu só não vi boi voar naquela história, mas eu destaco aqui 3 episódios a título de ilustração. Primeiro, a batalha campal com pancadaria no Centro de Convenções de Aracaju. Depois, a obstrução tenaz dos índios trucais contra a obra. E, por fim, a greve de fome do bispo da cidade de Barra, chamado Dom Luiz Flávio Cápio. No caso da Convenção de Aracaju, presidente, eu tenho tempo aí para falar bastante. No caso da Convenção de Aracaju, o IBAMA precisava de realizar 9 audiências para conceder a licença ambiental para a instalação da obra. A primeira foi aqui na Paraíba, naturalmente na cidade de Sousa, foi muito bem sucedida. Depois tivemos em Fortaleza, em Natal, em toda a parte. Mas em Aracaju, quando o presidente, o representante do IBAMA, abriu os trabalhos, um deputado estadual, chamado Augusto Bezerra, levantou-se, assomou à tribuna e bradou, dramático: eu quero dizer que essa reunião não pode acontecer. Ela é uma traição a Sergipe e nós não vamos aceitá-la. O presidente ficou surpreso, perplexo, assim, mas pensando que ele estava brincando. Disse: tá bom, o senhor já deu o seu recado, agora sente que nós vamos começar os trabalhos. Disse: começar o quê? Eu estou dizendo que essa reunião não pode acontecer. E me dê esse microfone. Já arrancou o microfone da mão do presidente, jogou os fios para cima. E aí o presidente esboçou levantou-se e foi cercado imediatamente por meia dúzia de capangas. E aí começou a pancadaria, objeto voando, cadeira para lá e para cá. E, num dado momento, o presidente: bom, estou vendo, dada a insegurança, nós damos por encerrados os trabalhos. Sobrou para mim. O sujeito chegou para mim e disse: o senhor está querendo levar água do São Francisco? Nem me deixou responder. Ele pegou um copo d'água e jogou na minha cara: toma, isso é água do São Francisco. Então, essa situação. Depois, foi a própria Polícia Federal que nos telefonou pedindo para não fazer a reunião de Penedo, que seria a seguinte, porque o mesmo grupo que tinha badernado em Aracaju estava pronto para fazer a mesma coisa em Penedo. A de Cabrobó foi realizada, mas com a metade do auditório ocupado pela polícia, porque não havia condição
para se realizar. A de Salvador foi embargada na Justiça e a de Belo Horizonte também se dissipou e acabamos não conseguindo fazer as reuniões que o IBAMA exigia. Os índios trucais, que moravam na Ilha Assunção, onde havia capital. O valor do mercado hoje, com a utilização de biotecnologia e engenharia molecular, podem se transformar em produtos com grande interesse econômico. Mas, enfim, esse é assunto para os técnicos. Eu quero parabenizar, mais uma vez, ao Força e desejar sucesso nessa reunião, que sejam apresentadas novas propostas interessantes para a utilização desse extraordinário processo de integração chamado transposição de águas do Rio São Francisco. Muito obrigado a todos. Sinep para as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Saudar o presidente Celso Mangueira, do Fórum Celso Furtado, por essa importantíssima iniciativa de tratar desse tema tão importante e, assim, agradecer ao senador, professor Marcondes Gadelha, por essa maravilhosa aula de história desse projeto que hoje, para o Nordeste, a gente pode considerar que é o pai dos grandes projetos aqui para a nossa região. E já deixo a sugestão, se isso ainda não está contado num livro, né, que o seja feito imediatamente, porque isso faz parte da história do Nordeste e do Brasil e não pode, de forma alguma, ser esquecida, sobretudo contado por quem, de fato, vivenciou tudo isso, né? Foi um embate muito grande. Eu tenho especial atenção por esse empreendimento, professor Sarmento. Eu fui analista de infraestrutura lá do Ministério da Integração Nacional nos anos lá de 2008, 2009 e tive a honrosa satisfação de trabalhar nesse projeto lá em Cabrobó, Salgueiro, depois fui transferido para Monteiro, desse trecho aí de custódia para Monteiro, que não tinha sequer um palmo de obra ainda feito, né? Então tem um pouco lá e a gente pôde vivenciar um pouco esse embate de todas as esferas contra o projeto, né? Então é realmente uma história muito forte, né? Por isso que agora aumenta a responsabilidade para essa pergunta que foi feita aqui no convite, né, do evento, né? A água chegou, e agora, né? Como foi muito bem pontuado aí na fala do senador Marcondes Gadelha, no seu trecho final, é uma resposta de múltiplas dimensões, né? Então envolve a academia, envolve o Estado, né, aqui representado, razão pela qual o governador determinou aqui a ESA, a CAGEPA, o próprio secretário que vai participar agora da mesa redonda, e a Sinep, em todas as dimensões de gestão de água e de negócio, propriamente dito, e que isso tem impactos em diversas dimensões. Eu vou dar um relato aqui de um impacto que a gente nem sequer visualizava sobre as águas já realidade do São Francisco. Em um evento de turismo, né, aqui da Paraíba, que todas as regiões apresentaram aqui, uma determinada prefeitura apresentou um novo empreendimento turístico que a gente não percebe, que agora esses rios, antigamente que não eram perenes, estão perenes. Então, esse balneário que foi criado ali de forma perene e definitiva virou um equipamento turístico lá no município desse, que hoje é quem direciona toda a economia daquele lugar que antes não tinha uma outra vocação, né? Então, realmente é um projeto que vai ter diversos impactos e que precisa da participação de todos, né? Eu acredito na história da ciência, tem uma passagem que fala, né, tudo que fiz foi sobre os ombros de gigantes olhando para trás. Escutando essa história aqui do professor Marcondes Gadelha e da quantidade de pessoas que já enfrentaram essa batalha para que esse projeto chegasse até aqui, né, nos deixa aqui, Deusdete, a responsabilidade de juntos não deixar isso cair, desacelerar e de mãos dadas realmente fazer acontecer agora, das suas mais diversas dimensões, colher os frutos
dessa transposição do Rio São Francisco. Só agradecer e estaremos aqui, todo o time do Estado, em nome do governador João Azevedo, para unir forças com todos vocês. Os demais participantes da mesa terão a oportunidade, durante a programação de seminário, para suas exposições, razão pela qual concluímos assim esta solenidade de abertura, solicitando que os senhores retornem a seus lugares no auditório. Abertura deste seminário, que tratará do seguinte tema: concepção do projeto da transposição do Rio São Francisco como instrumento de desenvolvimento regional. Convidamos o nosso palestrante, o professor doutor Francisco Jacome Sarmento. Professor Francisco Jacome Sarmento é do Departamento de Engenharia Civil da UFPB, sócio fundador do Fórum Celso Furtado e ex-secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos. Participou de todas as etapas do projeto de integração do Rio São Francisco, a quem tem a palavra para sua exposição. Furtado, em especial o nosso presidente, Celso Mangueira, pelo empenho, pela dedicação, e toda a comissão que trabalhou junto com ele para que o evento acontecesse e pudéssemos ter essa oportunidade de debater um tema tão importante, tão relevante para o nosso Estado e para a região Nordeste. A ideia aqui da palestra, inicialmente, é exatamente fazer uma espécie de apresentação. Eu dividi o tema em 4 pontos. Então, eu vou fazer rapidamente um retrato da questão hídrica nordestina. Depois dessa brilhante exposição do senador Marcondes Gadelha, eu ia falar um pouquinho da história, mas desnecessário, porque ele contou em detalhes e com um brilhantismo que sempre apresenta nas suas falas, né? Então, esse retrato breve é a primeira parte, rapidamente resumida. Depois nós vamos falar sobre a inserção regional do projeto de transposição, que foram esses estudos que, à época, deram substância, deram justificativa à magnitude, ao porte das obras de transposição do Rio São Francisco. Esse número que a gente menciona nos 2 eixos que compõem o projeto, que são os eixos norte e o eixo leste, são números que não foram cabalísticos. Eles eram cabalísticos antes, quando os estudos ainda não estavam adensados suficientemente para justificar a magnitude dessas obras do projeto. Então, esses estudos são fundamentais porque eles mostram exatamente o caminho que poderia ser trilhado para o desenvolvimento do Nordeste a partir da supressão dessa limitação ecológica, ambiental, de escassez de água. O projeto veio com esse condão, né? Os estudos da transposição, eles foram projetados para o ano de 2025. Nós estamos nos aproximando já desse horizonte, que seria o horizonte final do projeto de transposição. Ratificando os resultados que foram encontrados naquela ocasião, esses estudos foram concluídos no ano 2000, nós tivemos uma atualização disso em nível nacional, que foi o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que eu vou citar apenas alguns resultados importantes, mas que tem o mérito de mensurar os prejuízos que adviriam da insegurança hídrica por não implantação ou não operação adequada do projeto de transposição, né? Em seguida, e finalizando, a gente vai ver um pouquinho dos desafios do PISF no presente e no futuro, que é o que dá exatamente o sentido à questão posta como título do evento, que é a água chegou e agora o que fazer. Esse eu reputo como o ponto mais importante, e o seminário exatamente vai oportunizar esse debate entre os representantes das esferas governamentais, estadual e federal, as respostas e principalmente as propostas de uso da água da transposição de São Francisco. Bom, rapidamente aqui, o Brasil dividido em bacias hidrográficas, o Nordeste, o Brasil tem cerca de 13% da água doce do planeta, o Nordeste tem apenas 3%, esses 3% do que o Nordeste dispõe, dos 12% do Brasil, se concentra 70% deles na bacia do Rio São Francisco, que é um rio
conhecido como da Integração Nacional, cerca de 2.700 quilômetros de extensão, atravessa 7 estados e envolve aproximadamente 504 municípios. É essa bacia aqui, né, que se desenvolve integrando o Brasil, daí o nome de Rio da Integração Nacional. A região que está ao norte, principalmente ao norte do São Francisco, é uma região bem peculiar, que é o chamado semiárido setentrional, onde convivem duas realidades hidroclimatológicas bem interessantes. São os contrastes. Nos anos em que há chuva, essa chuva geralmente exacerba a média. E nos anos que há seca, as ocorrências pluviométricas são bem inferiores à média. Então, nossa região, chamada semiárido setentrional, onde o azul aqui é mais adensado e o vermelho, na época da seca, é mais adensada, é a região que abriga dois extremos. Isso complica muito, do ponto de vista técnico, a operação das reservas hídricas locais e é uma das razões também justificatórias da necessidade de ligação da região com um rio que seja perene, que é o que não ocorre exatamente com os rios da nossa região aqui, à exceção apenas da zona litorânea, mas a zona semiárida, chamada cristalina, ela é dominada por ocorrências de rios intermitentes que só escoam durante o período chuvoso, né? É claro que uma particularidade climática como essa, que afeta diretamente o bem que é indispensável para qualquer modelo de desenvolvimento, que é a água, ela vai se refletir, vai deixar suas impressões digitais, vamos dizer assim, no quadro socioeconômico, e muitas vezes para além até do que essa escassez poderia causar de per si. A gente olhando aqui um índice de exclusão social do Brasil, nós vamos ver que há uma concentração muito forte. Quanto mais vermelho aqui, pior o índice de exclusão, maior a exclusão social, portanto, pior esse índice aqui. E esse índice se baseia em 3 componentes: padrão de vida digno, conhecimento e risco juvenil. E a gente vai encontrar uma particularidade que delata ou reflete bem essas impressões digitais da condição de restrição de água na nossa região. Se a gente situar aqui a região norte, no Maranhão para cima, por exemplo, nós vamos ver que o polígono das secas praticamente coincide com a zona de mais concentração de exclusão social, evidenciando assim que apenas em algumas ilhas onde essa situação é menos adversa, nós vamos encontrar investimentos na direção correta, investimentos que levaram a uma mudança e uma diminuição da igualdade social. Um outro quadro interessante, para finalizar esse introito, é exatamente o mapa de racionamento da água no Brasil. Vejam, senhores e senhoras, que quando você tem escassez de água ou insuficiência de água, até mesmo para o setor de abastecimento humano, é que você está diante de uma situação crítica, porque o setor de abastecimento humano é o que menos consome em termos de água. O que mais consome é a irrigação, a produção de alimentos. Então, quando falta água para beber, é porque as outras atividades econômicas estão completamente inseguras do ponto de vista de suprimento. Então, quando a gente olha a região Nordeste, nesse mapa do racionamento da água do Brasil, a gente vai ver pontos vermelhos, pontos laranja e pontos amarelos. Os pontos vermelhos são sedes municipais onde o racionamento de água é constante. Os pontos laranja, todos os anos na época da estiagem, se enfrenta racionamento, e os pontos em amarelo são racionamentos esporádicos. Mas a concentração aqui é tão forte na região do semiárido setentrional que foi preciso ampliar. Para a população daquela região, os reservatórios existentes poderão ser utilizados até a sua finalidade. Poderemos utilizar os reservatórios para um uso agrícola com mais liberdade para fazermos tudo isso, né? Então, é possível fazer isso. No Rio Grande do Norte, nós já temos em execução o projeto Siridó, que ele integra as adutoras da região Siridó do Rio Grande do Norte, cerca de 25 municípios. Já existe um conjunto de adutoras lá, e agora, através da captação na barragem de Oiticica, nós vamos poder garantir o suprimento e integrar essas adutoras. Então, isso vai dar mais segurança para as cidades do Porto de Caicó e outras lá na região, fazendo essa integração total de adutoras ali na região. E também, logicamente, que no ramal do Piancó-Piranhas-Açu, né, que a água ela parte aqui de Sousa, na Paraíba, vai percorrer aí cerca de 280 quilômetros de rio, né, calha de rio seco,
com N obstáculos, com N problemas, que ainda certamente vão ter que ser resolvidos no âmbito da transposição. Os portais de medição de vazão, essa água vai ter que ser entregue nos estados, devidamente medida, com portais de medição. Então, tudo isso ainda são obras complementares que a transposição vai ter que instalar. Quando nós olhamos que tem 98% de obra concluída, pela grandiosidade da obra, a gente pensa que falta pouco, mas falta muito. O conjunto de bombas, né, então precisa ser instalado para se atingir aquela vazão plena dos 120 metros cúbicos, ali, dos 127, precisa se completar o conjunto de bombeamento em todas as estações. Até agora nós temos capacidade de 20 metros cúbicos, de praticamente de alimentar minimamente os estados e também garantir água nos canais para evitar problemas técnicos devido à falta de água e os canais não ficarem secos. Então, tem um conjunto de obras ainda para serem feitas e, logicamente, à medida que essa fase total, plena da obra se complemente, outras demandas, outras obras vão surgir. Nós sabemos muito bem que a dificuldade de transpor água em trechos de rio seco, em alguns momentos isso é muito complicado, então eu vejo possibilidades futuras de, em alguns locais, em alguns trechos, ser necessário ainda aumentar a quantidade de canais, esses percursos, para que a gente tenha essa água chegando aos estados e garantindo, em primeiro lugar, na minha visão, o grande projeto, em primeiro lugar, é dar essa segurança hídrica plena ao estado, a todas as regiões, que com as adutoras e a água chegando a grandes reservatórios, isso hoje é tecnicamente possível. Um outro ponto que, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, nós estamos vislumbrando a possibilidade de ampliar as irrigações, as pequenas irrigações, ao longo dos canais, logicamente de maneira regular, né, fazendo o devido processo de outorga, mas onde um canal desse corta, por exemplo, entrando ali Luiz Gomes até Pau dos Ferros, nesse trajeto do rio ali, dos canais, é impossível não se ter a possibilidade de atender os pequenos agricultores, os agricultores familiares ao longo desses canais. Tem um outro uso também importantíssimo, que são aquelas vilas rurais que muitas vezes são abastecidas via operação carro-pipa, não é? Porque o abastecimento difuso, a operação carro-pipa, mesmo tendo um inverno regular nos estados aqui do semiárido, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, não se dispensa o carro-pipa, porque no meio rural, em comunidades mais distantes, não há rede de abastecimento. Portanto, tem que ter o carro-pipa. Na hora que um canal desse da transposição corta aquela região, é possível fazer a implantação de sistemas locais de abastecimento comunitário. Então, aí, no traçado dos canais, também se resolve essas questões. Além, claro, de lá no Rio Grande do Norte, nós estávamos pensando um canal para a região do Mato Grande, que é uma região com muito potencial agrícola, que tem potencial enorme. O doutor Rômulo Macedo chama muito da nossa Califórnia, né? A nossa possível Califórnia lá no Rio Grande do Norte. Logicamente, em se levando água, fazendo uma obra complementar futura para se levar água a essa região e poder ampliar esse horizonte e ampliar a produção. O próprio Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, pode também ter a sua área irrigada ampliada com essa situação. E outras situações, outros projetos que nós estamos imaginando, né? Porque, como o Rio Grande do Norte tem também aquíferos muito importantes, então é possível conciliar a chegada das águas da transposição do São Francisco em complemento à água subterrânea que nós temos e aos grandes reservatórios, né? Nós temos, por exemplo, um Armando Ribeiro com 2,3 bilhões de metros cúbicos, que tem uma capacidade de aumentar muito essa área irrigada. Desde, claro, que a gente tenha esse plano B, que é a capacidade de chegar água da transposição para outras regiões. Então, temos um conjunto de projetos e de possibilidades que eu acho que tanto o Rio Grande do Norte, como Pernambuco, Paraíba e Ceará vão ter essa capacidade. Agora, eu chamo a atenção, que foi colocado aqui pelos demais colegas, que é essa equação financeira para que a gente viabilize esses empreendimentos industriais e empreendimentos agrícolas. Porque
Hoje nós temos uma tarifa de cerca de 53 centavos o metro cúbico. Então, aí nós temos que fazer uma equação para ver quais cultivos, né, vão se viabilizar com essa tarifa. Certamente a uva do Vale do São Francisco, né, o coco de Souza, ou talvez o melão do Vale do Açu, né, que tem rentabilidade alta, essas culturas podem ter viabilidade de suporte dessa tarifa. Para esse uso mais da agricultura familiar, creio que nesse caso o Estado, o governo, vai ter que usar aí a garantia do orçamento para poder disponibilizar essa água para essa equação financeira. Lá no Rio Grande do Norte, agora mesmo, nós passamos a semana discutindo um pouco isso com essa questão com a equipe da Fundação Getúlio Vargas, exatamente para ver algumas possibilidades futuras para podermos encontrar essa melhor solução, essa melhor equação, porque é impossível se imaginar que uma obra com essa capacidade, com esse tamanho, ela fique ociosa. Eu vejo que esses canais, essa capacidade de trazer água, eles têm que se traduzir em resultados econômicos, em desenvolvimento econômico para os estados, senão não teria sentido somente a garantia da segurança hídrica para a população. Esse é o grande legado que eu creio que deixa a transposição aqui, de como aqui o senador falou, ver aquela água, o brilho da água ali e não se poder traduzir aquilo ali em desenvolvimento econômico para a região. É o que é o sonho de todos nós em poder fazer isso. E se formos capazes de trazer a água até aqui, a equação financeira certamente também ela será montada com os cultivos, com as culturas, com as empresas aqui na região. Era um pouco isso a minha contribuição aqui, eu fico à disposição aqui para alguma pergunta e alguma dúvida lá do Rio Grande do Norte. Tendo, inclusive, a possibilidade de atender ao litoral, a água do Rio Paraíba chega em João Pessoa, e temos lá o eixo norte chegando lá em Engenheiro Avidos, São Gonçalo, e se a gente fizer um exercício aí, todos que conhecemos o Estado, praticamente 100% do Estado pode ou já é contemplado com as águas de São Francisco. A região de... E aí, vamos lá, do sertão para cá, se a gente analisar, as grandes cidades do sertão, Cajazeiras recebe água de Engenheiro Avidos, Souza recebe água de São Gonçalo, Patos e região de Patos recebe água hoje, o maior volume de água de Patos vem exatamente do rio Piancó, ali em São Bentinho tem a captação, que está sendo agora, e foi definido no novo pacto do governo federal, está definido que vai ser feita uma terceira entrada para Paraíba, que é o ramal do Piancó, que vai chegar lá na barragem de Condado, e perenizar o rio Piancó, consequentemente a cidade de Pombal, Patos, toda a região também vai ser beneficiada pelas águas de São Francisco. A região de Princesa, a Serra de Teixeira, já é beneficiada com a água do São Francisco através da adutora do Pajeú, uma adutora que está sendo construída pelo Lenox. Princesa Isabel já recebe água da adutora do Pajeú, e as outras cidades da região serão contempladas agora na segunda etapa, também uma obra contemplada dentro do novo PAC. Região do Cariri e Curimataú, é importante destacar, o governo do estado da Paraíba está investindo em torno de 800 milhões de reais em duas grandes adutoras. A adutora do Cariri, que atende a toda a região de Monteiro, Serra Branca, São João do Cariri, Sumé, toda aquela região vai ser atendida por essa adutora. Essa obra está em licitação, o governo do estado fez um financiamento junto ao Banco Mundial, e a expectativa nossa é que nos próximos 3 meses a gente esteja iniciando essa obra. E já em execução a adutora do Curimataú, que atende a toda a região do Curimataú, chegando inclusive com água lá para Cacimba de Dentro, na região lá do norte do estado, do Curimataú, já próxima à divisa com o Rio Grande do Norte. Foi contemplada agora dentro do novo PAC a adutora do Brejo, vai levar água tratada de Campina Grande para Esperança, Remígio, Solânia, Bananeiras e várias cidades daquela região, ou seja, o Brejo da Paraíba já sendo contemplado também com água do São Francisco. E o canal Acauá-Araçagi, que corta, o canal das vertentes litorâneas, corta a bacia do rio Gurinhém, chega lá até a bacia do Mamanguape, a bacia do rio Camaratuba, ou seja, chegando até o litoral norte também com água do São Francisco. A região de Guarabira, a cidade de Guarabira, por exemplo, e Mamanguape são duas cidades que são abastecidas pela barragem de Araçagi, que vai ser
contemplada com a água do São Francisco. Então, eu diria, o Estado está fazendo um esforço muito grande, um investimento muito grande para distribuir ainda melhor as águas do São Francisco. Mas já a Paraíba inteira, a região de Campina Grande recebe água e o sertão da Paraíba, com um pouco de vazão que já está entrando no eixo norte, também já recebe água do São Francisco. Então, eu diria o seguinte, do ponto de vista de abastecimento humano, a gente está fazendo o dever de casa. Tenho certeza que os demais estados também estão nesse esforço de melhorar a distribuição das águas do São Francisco. No tocante a desenvolvimento econômico, a áreas de irrigação, a Paraíba tem como maior obra hídrica o canal Acauã-Araçagi, uma obra de, hoje estimada em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que está definido no projeto, né, foi estudado e tem um potencial para irrigação da ordem de 16 mil hectares de terra. A Secretaria de Agricultura do Estado já fez um estudo pedológico de toda essa área, até numa área maior. Nós já fizemos um seminário, né, uma audiência pública para tratar, inclusive, com o setor produtivo do Estado e diversos organismos, para tratar da questão do uso dessa água no tocante à irrigação. Mas, repito, o grande desafio é conciliar essas duas questões. Vazão disponível. Hoje, para que a gente tenha ideia, a vazão que o Estado da Paraíba recebe através do eixo leste é da ordem de 4 metros cúbicos por segundo, que é o que está definido no nosso POA, né, um plano operativo anual. E no eixo leste, um pouco menos de 1 metro cúbico por segundo. Então, diante desses números, dessa vazão, há de se entender que ainda não temos condições de pensar em grandes projetos de irrigação. Mas, repito, isso assegura o abastecimento humano e, consequentemente, disponibiliza águas endógenas para que se possa fazer projetos de irrigação. E o governo, ainda nesse mês de setembro, vai publicar um edital, já está com o seu termo de referência pronto, para que a gente possa contratar empresas especializadas para desenvolver um projeto para essa área do canal Acauã-Araçagi. A gente pretende implantar ali um grande projeto de irrigação e vamos receber dessa empresa propostas de que alternativa, qual a melhor forma de utilização dessas águas que correm por 127 quilômetros de canal, saindo da barragem de Acauã, que recebe água da barragem de Buqueirão, lá de Epitácio Pessoa, e vai levar água até a barragem de Araçagi, cortando as terras muito férteis da Paraíba, da região de Sapé, de Mari, de Itabaiana, de Salgado de São Félix. Então, essa é uma região que, sem dúvida alguma, será transformada, e a transformação vem exatamente nas águas do São Francisco. E, rapidamente, o tempo acho que está se esgotando, destacar o papel importante e firme da CAGEPA na melhoria da distribuição de água pelo Estado inteiro e o papel fundamental que vai ter a ESA, a nossa Agência Estadual de Gestão das Águas, justamente no trabalho de ajudar nessa grande engenharia. Né? O professor Sarmento colocou aqui a engenharia para fazer a obra, né? Essa merece todo o nosso elogio, mas a grande engenharia agora é a utilização dessa água, é saber que nesse ano, se você tem uma vazão pequena, você não vai poder expandir tanto a área de irrigação, mas se o período invernoso permite, com a acumulação de mananciais que a gente tem, permite a gente expandir para o ano seguinte. Então, todo esse trabalho de engenharia está sendo desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e de Recursos Hídricos da Paraíba, pela ESA, pela CAGEPA, no tocante à questão do abastecimento humano, e um esforço muito grande por parte do governador João Azevedo, que conhece o projeto, que acompanha esse projeto desde 2011, quando assumiu a secretaria. Eu, em 2011, estava como presidente da CAGEPA, também acompanho desde lá. Não sou tão antigo na área, mas conheço e me dedico muito, e sou um vibrador e entusiasta desse projeto, que não tenho dúvidas, transformará a economia e dará condição social e conforto à população no tocante ao abastecimento de água dos 4 estados diretamente beneficiados e a melhorias que a bacia do São Francisco recebe com investimentos importantes do governo federal. Inicialmente era isso que eu queria colocar, para me colocar à disposição dos senhores para tratar mais ainda do tema. Obrigado. Agradecer as considerações do secretário-presidente Queiroga. Queria registrar a presença aqui de integrantes do Movimento de Planos, dos arranjos planos. Está colocado aqui, realmente eu estou tratado. Ontem, coincidentemente ontem, a gente recebeu, a doutora Vigiane me ligou, o governo federal, não sei se foi, as pessoas perceberam, dentro desse novo PAC, uma das outras áreas que não entrou foi a área de irrigação.
E é exatamente porque eles ainda estavam recebendo propostas, né, de todos os estados. E ontem foi uma data limite que eles deram para os estados encaminharem as propostas da área de irrigação. Evidentemente, a gente tem duas situações. Uma situação são os perímetros e as propostas estaduais, e tem as questões do DENOX. São Gonçalo, né, um perímetro irrigado do DENOX, como tem o de Condado, como tem o de Lagoa do Arroz. Bom, alguns perímetros estaduais, alguns perímetros irrigados da Paraíba são, né, de propriedade do DENOX. E aí, certamente, esses projetos para modernização, para ampliação, para implementação de novas tecnologias, vão estar sendo contemplados dentro de um anúncio que o governo federal pretende fazer para um novo PAC específico para a área de irrigação. Então, isso aí, eu acho que os estados todos, né, receberam essa demanda por parte do governo federal para que fossem apresentados. A Paraíba, através da Secretaria de Agricultura, deve ter apresentado isso ontem, essa planilha, e certamente eu imagino, mas vou procurar, inclusive, ver se o DENOX, né, no caso dos perímetros dele, o DENOX, que é um órgão do próprio Ministério, certamente está com seus projetos, e você tem razão, a gente conhece, essa é uma discussão antiga, não faz sentido você estar fazendo irrigação por inundação ou por um método de aspersão ainda arcaico, né, se você tem tanta tecnologia mais nova. Mas é algo que eu tenho certeza assim, que há um interesse por parte do governo federal de contemplar uma área tão importante para o desenvolvimento econômico e social, que é a irrigação. Bem, gostaria de parabenizar nesse momento o Fórum Celso Furtado, porque essa manhã de hoje foi extremamente produtiva. Os debates de altíssimo nível, desde a palestra do professor Sarmento, né, até aqui os secretários estaduais, trazendo aqui para a sociedade paraibana e nordestina em geral essa temática de grande importância. Estou vendo ali o representante da Sudene, José Farias. Se prepare, Farias, para a sessão da tarde, para a sua participação aqui. Os temas, como disse já Deus Dete aqui, a gente deveria ter só para as perguntas a gente precisava de um dia inteiro, e ele teve o cuidado aqui, ele respondeu uma parte no início, depois disse, olha, eu quero mais um tempo aqui, porque tem mais perguntas específicas que eu quero responder. Queria agradecer muito a disposição. Agradecer a vocês, e o presidente Celso Mangueira, do Fórum Celso Furtado, vai fazer um encerramento final. Eu queria também entregar o certificado aos representantes das secretarias. Muito obrigado. Bom, serei extremamente breve. O nosso cerimonialista ele teve que se ausentar, então eu venho fazer aqui o encerramento. Primeiramente, agradecer a presença do secretário Deusdete. Desde o primeiro momento que nós o procuramos, ele apoiou esse seminário, né? E nós chegamos hoje aqui, acho que a parte da manhã, atendendo às expectativas. Gostaria de agradecer ao secretário adjunto do Rio Grande do Norte, que se deslocou do seu estado para estar conosco aqui e conversar, e o representante também de Pernambuco, né? Um grande prazer em recebê-los aqui. E gostaria de fazer um destaque com relação ao professor Paulo Cavalcante. Como ele disse, né, estava prevista a mesa, professor Rômulo Polari, mas ele teve problema de saúde, ele não pôde estar presente. E eu vi o Paulo Cavalcante sentado no auditório. Eu falei, vai ser ele que nós vamos buscá-lo. Mas é um grande profissional, um grande professor na área de economia, e, com certeza, já tivemos a oportunidade de homenageá-lo como professor do ano, e, com certeza, está aí uma grande personalidade da área acadêmica. Bom, é só um aviso, nós temos aí previsto servir um lanche, agora, nesse intervalo. Nós estamos até aguardando, né, contratamos, mas sabe como são, às vezes, os serviços, mas está chegando, que vai ser servido ali nessa área contígua do auditório. Logo em seguida, nós teremos a mesa 2 e encerrar com a mesa 3. Então,
Fica aqui na parte da manhã aqui os nossos agradecimentos, né? Acreditamos que cumprimos o objetivo desse período da manhã. Muito obrigado. Senhores, boa tarde. Estamos iniciando, então, a segunda parte do nosso evento, o Seminário 2, promovido pelo Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba, com o tema O Futuro da Transposição das Águas do Rio São Francisco. A água chegou, e agora, como alcançar o esperado desenvolvimento sustentável? Agora, na parte da tarde, teremos 2 mesas redondas. A mesa 2, que contará com instituições que têm projetos e estudos voltados para a transposição, e com a mesa 3, que contará com instituições paraibanas demandantes da transposição. Destacamos que este seminário conta com o patrocínio e o apoio institucional das seguintes entidades. São patrocinadores o Governo do Estado da Paraíba, a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal, o Sistema FAEPA-Senar-PB, o Sistema FIEP-SENAI-PB, a ASPLAN. São apoiadores institucionais a UFPB, o Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o Conselho Regional de Economia da Paraíba, o Farol de Desenvolvimento da Paraíba, a Revista Nordeste e a empresa São Brás. Antes de convidarmos os nossos colaboradores da Mesa Redonda 2, é importante colocarmos o aviso, como solicitação da casa que nos recebe, de que não é permitido, sob qualquer hipótese, ou seja, não há exceção, o consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida, mesmo que seja água, nos ambientes que compreendem o interior do auditório. Isto por questões de conservação e especialmente por segurança, uma vez que as poltronas possuem tomadas para carregamento de celular e equipamentos eletrônicos. Então, agradecemos a colaboração de todos os senhores. Atuando agora para o início da formação da nossa segunda mesa redonda, que tem por tema modelo institucional e operacional da gestão do sistema de transposição do Rio São Francisco, coloca-se a pergunta se a parceria público-privada é mesmo a melhor alternativa. Então, compondo a nossa mesa, convido para atuar como mediadora a senhora Poliana Dutra, que foi prefeita de Pombal, foi deputada estadual, é sócia fundadora do Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba e, atualmente, atua na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Continuando com a composição da segunda mesa, chamo também a senhora Luciene Ferreira Monteiro Machado, superintendente da área de estruturação de projetos do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES. Chamamos o senhor Átila de Azevedo Capa Rosa, analista de infraestrutura e coordenador-geral de sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas do Departamento de Estruturação de Projetos da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Tivemos a confirmação que ele estava, então se ausentou temporariamente. Bom, então vamos avançando. Convidamos o senhor Fernando Viana, coordenador de estudos e pesquisas do ETENE, do Banco do Nordeste do Brasil. Convidamos o senhor José Farias, coordenador de desenvolvimento territorial da SUDENE.
não sei como é que está alguns recursos mais especificamente, né? Mas talvez um misto, né? Começa com a parte que é PPP, outra parte que é mais gestão pública, que pode pensar talvez numa concessão futura. Bom, a gente fica bastante satisfeito, né, enquanto Sudene, de ver o projeto em si e, para realmente finalizar, colocar aí, pegando o mote que o pessoal de Pernambuco já conversou com a gente, para a gente apoiar um evento lá em Pernambuco. Coloco aqui também para o Rio Grande do Norte e para o Ceará, que não está, mas a Sudene está disponível para apoiar vocês, inclusive patrocinando algumas questões de um evento semelhante a esse, né, nos outros estados, e também até fazer algumas gestões no sentido de fazer colaborar, né, nessa articulação entre os 4 estados para a gestão desse problema bom que é o PISF, né? Então, sinta-se à vontade os estados para nos procurarem, que a gente está disposto a apoiar vocês. E, obviamente, o Ministério, nós somos vinculados a eles, então, mais do que tudo, né, Átila, o Ministério sabe que pode contar conosco em tudo aquilo que for necessário. E é uma pena que a parte de recursos hídricos da Sudene, pelo próprio tempo nosso de instituição, foi se esvaindo. Nós temos 2 especialistas em recursos hídricos lá, que hoje não estão mais na área específica, estão lá na parte de incentivos fiscais, que acompanharam, inclusive, boa parte dos projetos todos que vocês falaram pela manhã, mas aí estamos para colaborar com vocês na parte do modelo de gestão, do modelo de negócio, ou nas novas iniciativas que venham a acontecer a partir dessa iniciativa fenomenal que é o nosso programa, o nosso projeto, né, ou a efetiva transposição do Rio São Francisco. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada, José Farias. Antes de passar para a plateia, para as perguntas, eu quero só cumprimentar mais 3 autoridades. Cumprimentar o presidente do Farol do Desenvolvimento e presidente da Academia Paraibana da Ciência Econômica, Francisco Nunes, que é lá de Pombal. Cumprimentar o presidente da FAEPA, também vice-presidente da CNA, que é o nosso Mário Borba, que está aqui presente. Muito obrigada, Mário. E também o superintendente do Senar, PB, Sérgio Matias. E agora a palavra está com a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta, procurar o professor Paulo e entregar aí a pergunta que a mesa vai responder. Obrigada, professor. Cumprimentar antes o presidente da OCB, André Parcelli, e só retificando o nome, é Sérgio Martins, superintendente da FAEP, Senar. Vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta é de Yuri Batista Oliveira Gomes, ele é da UEPB. Quais os critérios que os PPP atenderia ao poder público no quesito contrapartida, técnica e financeira, e como seria, no cenário hipotético, na transposição do Rio São Francisco, o modelo ideal de gestão e operação do sistema do PISF? Acho que é isso. Quem faz aí esse... Átila. Bom, os critérios técnicos, a gente está estudando, assim, tanto os critérios técnicos quanto os financeiros, é justamente o que a gente está modelando, né? A gente está trabalhando em cima disso. No critério técnico, serão definidos indicadores de desempenho, né? Havendo o sucesso da PPP, aliás, seja como PPP ou seja como outra alternativa qualquer, a gente vai ter critérios técnicos a serem observados, né? A gente, desde o começo, a premissa
central é que a execução ficaria a cargo do governo federal e a operação a cargo dos governos estaduais. Então, isso já está... O Eixo Leste, por exemplo, já está com funcionalidade plena desde 2017, e o governo federal está arcando com isso até hoje, apesar de estar em pré-testes e operação, pré-operação e testes, em algumas estruturas, mas, então, critérios técnicos estão sendo definidos, indicadores de desempenho, ou seja, quantidade de disponibilidade, tarifa de disponibilidade e garantia de disponibilidade hídrica. E a outorga que está vencendo em 2025 vai ser majorada para atender os usos prioritários e, para além dos usos prioritários, o que sobrar para irrigação e atividades comerciais. E a contraprestação, na verdade, a gente falou contrapartida, mas, na verdade, no caso, em sendo uma PPP, seria uma contraprestação. Então, seria o funding, seria a contraprestação combinado com a tarifa, que aí ambos estão sendo estudados com o BNDES, modelados pelo BNDES. Bom, foi mais uma colocação, né, uma disposição. Bom, isso é bom, nesse caso é bom de tratar de uma integração de políticas públicas, né? Aí essa questão de inovação tecnológica, e a gente pode fazer, tentar alguma coisa junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou no âmbito do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, algum programa que possa agregar essa tecnologia na operação, junto com a coordenação de meio ambiente e comunicação social também, para trazer os jovens para perto do projeto. E aí a gente vai estar atento a isso, então, na modelagem do contrato. Respondi? Respondi? Quero agradecer à senhora Luciene Ferreira, do BNDES, agradecer ao senhor Átila de Azevedo, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Fernando Viana, do Banco Nordeste, José Farias Gomes, da Sudene, e agradecer ao Fórum Celso Furtado por esse convite e por esse momento aqui na Mesa 2. Muito obrigada, e está encerrados os trabalhos da Mesa 2. Segue o passeio. Então, tirando ali a foto, vamos passar aqui um vídeo de um dos nossos patrocinadores, que é a Caixa Econômica. E vamos começar logo em seguida a terceira e a última mesa de debates dessa tarde. Caixa, o banco com milhões de clientes que sempre tem um olhar especial para quem mais importa, você. É por você que tem nos benefícios sociais a esperança para superar os desafios. É por você que tem direito à moradia digna e quer realizar o sonho da casa própria. É por um país que acredita na união e reconstrução, com mais diversidade, sustentabilidade e muitas oportunidades. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Nosso amigo Marcos Vinícius, ele tem condição de pagar essa tarifa. Nosso amigo Mário Borba, nosso amigo Zé Inácio, eles não têm condição de pagar essa tarifa. Então, o Estado da Paraíba está colocando, vai estar no nosso contrato, 10 tipos de usuários. E para cada usuário vai ter uma isenção pelo governo do Estado. Vou dar um exemplo. Você pega
A irrigação, posso chegar a 90%. Você pega a castanicultura, 70%, 75%. Todos esses estudos vão estar para que essa tarifa fomente negócio, não afaste negócios. A função da gente é fomentar negócio, não é afastar negócio. E uma coisa importante desse projeto, esse é um projeto de desenvolvimento regional. Então, os produtores não podem estar fora desse projeto. Esse daqui é o nosso POA do próximo ano. Nós entregamos agora dia 31 de agosto. Então, toma aqui todos os portais de entrada, certo? E nós estamos pedindo o mínimo de 163 milhões de metros cúbicos e o máximo de 180 milhões de metros cúbicos. Porque no próprio POA isso aqui é o que o Estado pede. O POA foi encaminhado para a Codevasp, a Codevasp vai ver a disponibilidade de entrega dela, faz o PGA, encaminha para a ANA aprova e publica a resolução com os valores para cada estado e também com a tarifa. Que aí, voltando um pouquinho aqui, a nossa briga é essa tarifa aqui. Os nossos irmãos do Ceará, a COGÉ, eles operam todos os canais dele lá com 0,20. Então, a nossa briga agora é trazer isso pelo menos para 0,20. Gestão. O professor Sarmento falou, e é o que nosso governador João Azevedo também sempre fala. E nós somos todos engenheiros, né? Fazer obra é fácil. Agora, fazer gestão... E aqui eu quero mostrar que nós já estamos fazendo essa gestão. Nós já temos planejamento para executar essas águas. Então, nós começamos essa ação, não foi hoje, foi em 2013. Certo? Em 2017, começamos a reunir as pessoas. E construímos ações regulatórias. Sem acordo, você não tem ponto de caminhar. Então, o importante é o quê? Nós construímos a primeira resolução conjunta de um órgão estadual com um órgão federal, foi na Paraíba. A resolução de 2017, que conseguiu, o doutor Marcos Vinícius estava falando, que tirou o racionamento de Campina Grande. Ele só não falou que entraram na justiça contra a retirada do racionamento. O doutor Sarmento sabe como foi o despacho do juiz? Porque tinha uma resolução, tinha uma ação regulatória por 2 órgãos gestores, que é a ANA Nacional e a ESA Estadual. Então, ele pegou a resolução e disse, não, aqui está dizendo quais são os usos. E aqui está dizendo, se o reservatório chegar a tal ponto, pode voltar à outorga total da CAGEPA. E foi assim que foi liberado. Então, gestão de recursos hídricos é muita coisa. E a principal é atos regulatórios. Você tem que dar à sociedade, mostrar a transparência, quais são as regras do jogo. E essas regras do jogo não podem ser mudadas ao bel prazer. Todas essas resoluções partiram de quê? De reuniões. De reuniões passou resolução, depois marco regulatório. Nós temos um marco regulatório, está aqui nosso amigo Pila, que faz parte do comitê. Nós temos um marco regulatório de Curemas, de Mãe d'Água, de Engeruá, de São Gonçalo, de Boqueirão. Isso foi o quê? Gestão. Então, o prato principal que nós fizemos agora, o nosso amigo Auricélio, lá no ICOP. 2 governadores do Estado, 1 ministro, no maior encontro nacional de comitês de bacia. A importância que se dá ao sistema de recursos hídricos. A base do sistema, e 2 governadores fizeram questão de assinar os contratos do Pacto das Águas aí. Então, a gente mostra a importância do sistema integrado de gestão, que é a base da ação, é os comitês de bacia, depois passa para o órgão gestor, Secretaria de Recursos Hídricos e o Conselho Estadual, que é a instância máxima. Aqui eu vou mostrar um pouco do que é que nós fazemos para poder monitorar
e garantir que essa água chegue a Boqueirão, chegue a Cauã e chegue a Itabaiana. Nós temos 7 PCDs, plataforma de coleta de lajes, ao longo do eixo leste. E em cada trecho desse, nós já temos um estudo de quais são as perdas em trânsito. Então, em cada trecho desse, a gente sabe quais são os outorgas que nós temos, fazemos o balanço hídrico, então a gente sabe que aqui chegou tanto, tem que passar tanto, tem que chegar tanto a Boqueirão. Em algum desse trecho tiver alguma coisa dissuante, a gente só precisa startar a fiscalização nesse trecho. E nós dividimos esse trecho nesses quadrantes. Então, a gente sabe qual a necessidade de fiscalização. Não precisamos mandar o trecho todo. A gente só precisa andar o trecho que teve dissuante. Então, ver lá se teve alguma interferência, algum uso que não está contabilizado. Então, isso aqui é custo menor e, hoje em dia, praticamente, a gente não tem fiscalização. Pela questão da Paraíba, particularmente, queria também lembrar a audiência que vocês receberam uma ficha onde podem escrever perguntas, né, para serem abordadas pelos debatedores, e passaremos agora ao senhor Gustavo Gurgel para as suas considerações. Você entendeu que o processo era para ser feito em 6 meses, simplesmente em 8 meses foi reconstruído 4 quilômetros de canais. Pedimos a suspensão para poder dar prosseguimento, porque todo irrigante almeja produzir. Senhor Gonçalo, hoje, como eu digo a você, entre coco e banana já estão com 1.200 hectares plantados. Desses 1.200 hectares, 600 hectares de banana em produção. E eu desafio qualquer região do país que consiga ter um produto na qualidade como se produz lá naquele setor. Nós temos solo de aluviões, temos luminosidades, agora está, e temos o bom que é, professor, é a comercialização. Tudo que produzimos, vendemos. Mas não estamos tendo um apoio até o presente momento, como eu estou dizendo a vocês. Que com essa transposição, nós irrigantes passamos, você entender, por grandes problemas. Quando foi a reforma da modernização das comportas de São Gonçalo. Os recursos contemplados, para vocês terem ideia, de 2017 para se concluir em 2018. Pasmem vocês que foi concluído agora em 2023 e não está funcionando. As comportas que era para ser automatizada, simplesmente foi tirado material de qualidade que existia. Botaram material de péssima qualidade, estará as comportas quase todas emperradas. Eu não sei como é que nós vamos prosseguir com essas irrigações. Da mesma forma, hoje se encontra em Engenheiro Ávidos. A obra, para você ter ideia, 23 milhões de reais. Contemplava uma manta que nós tínhamos, porque desde criança que eu fui, nasci e me criei em São Gonçalo. Engenheiro Alto, quando começava a tomar seu volume, poderá arrombar, poderá arrombar. Foi feita a concepção de um projeto para se colocar uma manta, e eu não sei por que tiraram essa manta, e agora estão sendo feitas essa colocação na tubulação, que é para passar essas águas da transposição, e já se venceram, que era 18 meses. Já está passando 1 ano e 2 meses, e para que vocês tenham ideia, do ano passado, em vez do ano passado, este ano, nós perdemos nada mais, nada menos do que 60 milhões de metros cúbicos, porque as águas, para você ter ideia, foi feita em sacadeira, na frente das comportas de fundo do açude de Engenheiro Alto, que se tivesse concluído, nós estaríamos com água suficiente para funcionar 3 anos sem necessidade da transposição. São essas coisas que eu quero que vocês, sociedade, tenham conhecimento, para que nós possamos buscar o apoio de vocês, para que os nossos representantes políticos possam vir, e como o professor Sarmento mostrou, o potencial das vasilhas de Souza é 50 mil hectares. Eu, em visita a Petrolina, por convite, fui lá e fui ver. E vi que nós aqui na Paraíba podemos irrigar 40 mil hectares sem gastar um só quilowatt de energia, sem gastar um só quilowatt, só sifonando esta água pelas paredes
aí Capivara, São Gonçalo. Se você fizer isso tubulado, minha gente, por cifronado, nós poderemos ligar 40 mil hectares com solos que é diferenciado, que é um solo, você tem um solo lá, rico em fósforo e potássio, você prova e hidrogênio, e abrir mão de um negócio desse, um estado pobre como a Paraíba, é isso que eu faço apelo a vocês e divulgo para que vocês possam divulgar isso aí. Isso se nós conseguirmos, para que vocês, eu dou exemplo de Petrolina, nos anos 80, tinha na sua cidade 62 mil habitantes, hoje tem 650 mil habitantes. Hoje Petrolina vai ver a rede per capita que tinha Petrolina nos anos 80 e vai ver agora. Só isso que eu digo, é exemplos que nós temos que tentar mostrar e sensibilizar os nossos representantes. Aqui, hoje, nós temos as infraestruturas básicas, que é a transdução já chegou. Hoje, nós, como comitê, estamos recebendo 6 metros cúbicos chegando em morro, e 20 morros para enxergar 5 metros cúbicos. E vai, a partir do dia 18, enquanto Caiçara recupera os seus volumes, atingirá para 6 metros cúbicos. Só para que você veja, como disse Porfírio mesmo, a importância que se tem hoje a política voltada para o uso da água. Isso é o termo de alocação que diz: São Gonçalo, quando atingir 50% da sua capacidade, devemos transportar água de Jeruápolis para São Gonçalo, deixar por 30%, para recebermos o nosso inverno e ter condições de fazer o nosso planejamento. Mas uma outra coisa também que eu reivindico, que este ano nos revelou, que é o assoreamento do Rio Piranha. O açude de São Gonçalo apenas chegou a uma lâmina de 36 centímetros e já houve prejuízo dos nossos agricultores. E eu sempre gritando para fazer o planejamento, para abrir uma válvula espessora, mas sempre se trava naquela burocracia entre Ministério, entre ANA, até nos atender para se fazer o planejamento. Foi quando diminuiu esse problema. Mas eu quero mostrar isso a vocês, que a Paraíba tem todo esse potencial, mas o que nos está faltando hoje é um legado político que possa botar do braço a braço, como o Nilo Coelho fez em Petrolina. Botou atrás do braço e foi atrás de recursos e começou e hoje está a Petrolina como está hoje no lado econômico. Isso é que eu digo a você, que a Paraíba aqui nós temos um potencial bem mais, porque os nossos solos, a nossa luminosidade, que é mais do que ele lá, tem condições de dar um produto com brilho bem maior. Nós, com essa transposição, estamos atraindo pessoas que estão agora trazendo outros produtos, professor, como a uva para o vinho, trazendo até clones de fora para poder a coisa acontecer aqui. É isso que eu gostaria que vocês e a mesa pudessem fazer outros simpósios como esse, buscando entender a problemática que existe hoje já para chegar nessas águas e buscar como desentravar esses problemas. Muito obrigado por esse espaço. Bom, eu fui avisado já aqui do avançado da hora, tem diversas perguntas aqui, mas eu vou ter que selecionar algumas por essa razão. Então, a primeira aqui, dirigida ao presidente da CAGEPA: existe uma preocupação com a chegada do terceiro